E eu queria que, assim, na sua opinião, como profissional da área, e é muito importante delimitar isso, porque a gente ouve muita gente que nunca deu uma aula na vida, ter opiniões formadas sobre o assunto. Eu queria falar com você. O Escola Sem Partido, ele é um projeto político, ele é um projeto pedagógico? Existe doutrinação em sala de aula? Na sua experiência com 33 anos como professora, qual que é a sua opinião, no geral, sobre isso? Bom, obviamente, sou absolutamente contrária à Escola Sem Partido. Aliás, eu diria o seguinte, Escola Sem Partido é uma farsa. É uma farsa política que tem como objetivo esconder um projeto de privatização da escola, de criminalização da ação do professor, da subordinação desse professor a uma perspectiva absolutamente de mordaça, de censura. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, o ensino de história, ele nunca teve nenhum tipo de neutralidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se dentro dessa não neutralidade, a história oficial, como eu estava dizendo, é uma história muito mais dos segmentos dominantes do que dos segmentos dominados. Então, se existe um processo de doutrinação, que eu não acredito, mas se existe um processo de doutrinação, ele vem de cima. Ele não vem por parte. Além do que, vamos combinar, se houvesse um processo de doutrinação por parte dos professores, seríamos todos muito incompetentes. Sim, é verdade. Olha, porque tem uma classe de adolescentes aí que tá aparecendo que tá difícil. Pois é. Então, isso é uma bobagem. Isso é uma assim, uma fumaça que que foi jogada para esconder uma real intenção, que é a partir de todo um processo de desqualificação do professor, que foi sendo absorvido pela sociedade em diferentes instâncias, e a partir disso responsabilizá-lo por várias coisas que não são da competência dele, que não estão na dimensão de trabalho dele. E nesse sentido, jogar para fora de um processo histórico que é muito mais dinâmico, muito mais conflituoso do que aquilo que se quer passar, muitas vezes, nos próprios livros didáticos de história, e daí usar isso como um argumento para dizer que existe algum tipo de doutrinação. Isso é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na minha vida. E só poderia ter vindo das dimensões políticas que a gente tem visto. Isso é uma coisa. Outra coisa, existe uma coisa que chama LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Enquanto ela não cair, não tem acordo. Não pode querer votar em município, em estado, essa bobagem de escola sem partido, que é inconstitucional. Porque não existe nenhuma lei municipal ou estadual que possa ser superior à lei federal. Isso está na base. Quer dizer, a Constituição tem sido jogada fora de várias formas, mas não pode ser jogada nesse sentido. Então, é inconstitucional qualquer aprovação em termos de município e de estado, a menos que a LDB seja alterada ou seja modificada. Porque a LDB prevê liberdade de cátedra, isso está escrito na lei. Então, se tem liberdade de cátedra, ninguém vai me dizer o que eu vou dar em sala de aula. Só para deixar claro para o ouvinte, liberdade de cátedra, quando eu falo de cátedra, é a liberdade do professor. Isso, exatamente. O professor decide. Vamos pensar o seguinte. Eu sou professora formada em História. Eu tenho que ter um domínio de questões relacionadas a habilidades e competências a serem desenvolvidas para os alunos nessas áreas. Eu tenho que ter um domínio de conteúdos dentro da minha área. Se eu for
tentar receitar para alguém que está com uma dor no pé algum tipo de remédio, eu não vou fazer bem. Da mesma forma, alguém que não é da área de educação tentar se meter para discutir a área de educação também não será um bom trabalho. Por mais que possa ter, teoricamente, boas intenções e tudo mais, não fará um bom trabalho, por uma simples motivo. Eu não sei receitar anti-inflamatório, quando tem que dar, em que medida tem que dar. E as pessoas que não são formadas na área de educação também não sabem mexer com a área de educação. Então, vamos definir um espaço de respeito entre a formação das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu não tiver respeito pela formação, então eu vou chegar... Eu também me sinto no direito de falar para um engenheiro como é que ele tem que construir uma casa, um prédio, ou falar para um médico como é que ele tem que agir. Porque senão é isso. Por que eu não posso? Porque eles podem mexer na área de educação, que não é a praia deles, e eu não posso falar das outras áreas. Eu não posso falar para um advogado como é que ele vai fazer ou deixar de fazer. Então, assim, cada um na sua área de especialização. Então, na área de especialização, eu estudei muito para chegar. Então, assim, quero respeito por isso. Não quero ver... e aí fica mais difícil nesse contexto quando você vê a mediocridade desse atual ministro da Educação, que fica muito difícil o diálogo, né? Realmente, aliás... Diálogo é uma coisa que ele não entende muito. Então, só reforça essa ideia de criminalizar, de dizer que, então, você tem na universidade... seria mais honesto se ele de fato, os defensores da escola sem partido e os defensores da privatização das universidades e da educação básica, de um modo geral, pelo menos fossem honestos o suficiente para mostrar a cara e dizer a que vieram. E não tentar criminalizar a ação de pessoas sérias e comprometidas.